Fala galera, estamos no ar, senhoras e senhores, estamos no ar com mais um Falando e Tomando. Muito bem, pessoal, muito bem, estamos aqui ao vivo, exatamente agora 4 horas e 17 minutos do sábado. Estamos ao vivo para fazer o nosso mais um episódio de sábado. Como eu comentei com vocês, de manhã, entrei aqui pela, fiz uns stories rapidinho, tive alguns imprevistos de manhã, não consegui entrar para fazer o Bom Dia com Falando e Tomando, então para não deixar passar o sábado, os nossos comentários, comentar tudo que virou notícia ao longo dessa semana, para não deixar passar, resolvi entrar agora à tarde para a gente poder bater um papo, para a gente poder conversar, para a gente poder fazer os comentários da semana, tudo que virou notícia ao longo dessa semana. Vamos comentar aqui hoje, comentar aqui agora neste exato momento. Então tudo aquilo que virou notícia ao longo da semana, a gente vai bater um papo e a gente vai conversar aqui agora, fechado? Como eu falei, todos os sábados de manhã, às 9h30 da manhã, estamos ao vivo aqui para comentar, o quadro que é o Bom Dia com Falando e Tomando. Boa tarde, Cris Kelly, tudo bem? Então, todos os sábados de manhã a gente está aqui ao vivo para comentar tudo o que virou notícia ao longo da semana. Então, para você que tem uma semana corrida, para você que não dá para acompanhar as notícias da semana, todos os sábados às 9h30 da manhã a gente está aqui para comentar as notícias da semana. Tudo que vira notícia, a gente entra aqui e a gente comenta, beleza? Hoje, excepcionalmente hoje, eu não consegui entrar de manhã, então estou entrando aqui para a gente poder bater esse papo. Então, geralmente, o que acontece? Geralmente, de manhã, eu estou tomando aquele cafezinho, top, na canequinha top, exclusivo do podcast. E agora, como é à tarde, sabadão à tarde, todo mundo mais tranquilo, todo mundo pronto aí já para se preparando para curtir o sabadão, nós temos aqui uma geladinha aqui, para a gente poder fazer o nosso Falando e Tomando e comentar todas as notícias da semana. Beleza? Aí, ó. Saúde para vocês. Muito bom, muito bom. Então vamos aí comentar, vamos começar aí. Bom, pessoal, lembrando que o Falando e Tomando está em todas as redes sociais. Esse podcast que está crescendo, graças a Deus, está alcançando aí coisas muito boas, muito legais. Já temos 2 bate-papos aí, 2 entrevistas, próximos 2 episódios já programados, já certos para a gente poder conversar aqui. Tá? Então estamos em todas as redes sociais, como eu sempre lembro. Estamos aqui no Instagram, estamos no YouTube, tá? No Spotify e no Deezer. Tá? Aqui no Instagram, @podcast Falando e Tomando, @podcast Falando e Tomando. Para você que ainda não me segue, começa já a me seguir agora. Vou deixar, vou colocar aqui, ó, nos comentários o o meu Instagram, @podcast Falando e Tomando. Para você que não me segue aqui no Instagram, já começa a me seguir desde já curte, comenta, compartilha já essa live. Começa a clicar aí no coraçãozinho para o Instagram entender que a live é legal, é importante, o conteúdo é bom e distribuir para mais pessoas. Estamos no YouTube, graças a Deus, com mais de 400 seguidores lá no YouTube. Alguns vídeos estão batendo mais de um milhão, não, ainda não. Mas temos alguns vídeos aí batendo mais de 1.800 visualizações, tá? Então, continue aí me seguindo, continue me dando essa força lá no YouTube. Então, se você não é inscrito lá no canal do YouTube, o link está na bio, tá? O link está na bio, corre lá no link da bio, depois que a live acabar aqui. Corre lá no link da bio, se inscreve no canal, ativa as notificações, que isso ajuda muito. Tá? Às vezes o pessoal comenta comigo, não estou recebendo os vídeos quando você posta, não estou recebendo, não estou vendo quando você posta lá no YouTube. Tá? Justamente por isso, porque você não está inscrito, e você não ativou as notificações. Então ativa as notificações, que toda vez que a gente tiver ao vivo, toda vez que tiver um episódio novo, toda vez que vídeo novo, qualquer coisa nova lá no canal, se você ativar as notificações, você fica sabendo, você é o primeiro a ficar sabendo, tá, do que está acontecendo lá no Instagram, lá no canal do YouTube. Tá? E falando aí também do Spotify e Deezer, também é só pesquisar lá, ativar as notificações do Spotify, ativar as notificações do Deezer, que você segue a gente, você fica sabendo de todos os episódios que são postados lá também. Tá? Porque você pode falar, Bruno, às vezes não dá tempo de eu escutar, não dá tempo de eu assistir, mas eu gostaria de estar escutando. Spotify e Deezer também estamos lá, tá? Para comentar tudo o que acontece, todas as notícias, todos os episódios. Lá no Spotify e no Deezer estão todos os episódios do Falando e Tomando
desde o primeiro episódio, beleza? Ah, e uma coisa que eu gosto sempre de deixar claro, que eu gosto sempre de lembrar no Spotify e no Deezer, é que você não precisa ter a conta premium do Spotify e do Deezer. Você não precisa ter a conta, né, aquela que você paga, aquela conta paga para você escutar todos os episódios. A única coisa é que entre um episódio e o outro, né, aparece aquelas propagandas do Spotify, tanto do Spotify quanto do Deezer. Mas se você já tem o aplicativo, já tem a conta premium, já paga para poder, né, escutar suas músicas, a gente tem lá, é só você procurar, vai lá na abinha de pesquisa, coloca Falando e Tomando. Vai ser o primeiro podcast que vai aparecer para vocês. E aí você já começa a nos seguir, beleza? Lá também. Então dá essa força, dá essa moral, tanto aqui no Instagram, YouTube, Spotify e Deezer, beleza? Como eu já venho anunciando, teremos aí novas redes sociais para a gente poder estar trabalhando, para a gente poder estar divulgando os trabalhos do Falando e Tomando. Fechado, pessoal? Excelente sábado, então vamos lá, vamos iniciar. Vou tomar mais um aqui, ó. Saúde, né? Então vamos aí começar a bater um papo, né, sobre o que virou notícia ao longo desta semana. Tudo que virou notícia ao longo desta semana. Se você que estiver assistindo, né, lembrar de mais alguma coisa que eu não comentar aqui, manda aí, vamos interagir junto comigo, né? Manda aqui pra mim, fala, não, pô, aconteceu mais tal coisa, eu queria que você falasse sobre. Então tiver alguma notícia ao longo da semana que você queira que a gente comente aqui aos sábados, é só você mandar para mim, manda no privado, manda no meu WhatsApp, comenta alguma coisa comigo. Aconteceu tal coisa, acho que seria interessante você falar, aconteceu mais tal coisa, acho que seria legal a gente comentar, você dar a sua opinião a respeito disso. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Começando aqui, né, o Falando e Tomando. Hoje não é o Bom Dia com Falando e Tomando, tá? É o quadro do podcast, mas não é Bom Dia, então é o Boa Tarde com Falando e Tomando. Fechado? Então vamos iniciando aqui. Pessoal, deixa eu só, antes de começar aqui, antes da gente até começar a falar sobre esportes, falar sobre futebol, essa semana teve jogo da Copa do Brasil e infelizmente meu time não foi, né, nada bem, né, no jogo dessa semana. Sem problemas, mas me desafiaram. Falaram, eu quero ver agora você apresentar o podcast lá com a camisa do seu time, eu quero ver você apresentar lá o podcast com a camisa do Santos. Tá aqui, ó, que é Santos até morrer, rapaz, ó, tá? Então aqui, a gente aqui, camiseta do Santos aqui, para comprovar que sou santista de qualquer forma, santista ganhando ou perdendo, Santos, sempre Santos. Fechado? Então vai mandando aí comentários, interage comigo, participa, manda perguntas, enfim, tudo que você quiser saber, estamos aqui. Então vamos para a primeira notícia, né? A primeira coisa que virou notícia ao longo desta semana. Então vamos lá. Vocês lembram, algumas semanas atrás, eu comentei, acho que foi até mais de algumas semanas atrás, de um vereador do PT de Curitiba. Olá, pessoal que está entrando, muito bem. De um vereador de Curitiba que tinha invadido a igreja, né, invadido uma igreja católica durante a missa. Ele entrou com um monte de militantes, impediu a missa, começou um quebra-quebra dentro da igreja, né, virou uma bagunça. Na verdade eu não sei nem porquê, qual foi o real motivo dele ter invadido a igreja na época. Tem mais ou menos um mês que isso aconteceu. Quando aconteceu, eu entrei aqui, a gente comentou, né, nos episódios de sábado, e que estavam instaurando um processo aí contra ele, né, inclusive deputados, né, daqui do estado de São Paulo estavam entrando com um processo, porque ele é de Curitiba, né, para pedir a cassação desse deputado. Né. O nome dele é Renato Freitas, ele é do partido do PT, tá? E aí ele tinha entrado no processo e eu comentei com vocês que assim que tivesse mais alguma novidade sobre este caso, eu voltarei aqui para comentar sobre este caso exclusivo. Tá? Então, Câmara de Curitiba caça mandato de vereador do PT que invadiu a igreja. A acusação de quebra de decoro parlamentar de Renato Freitas foi aceita por 25 votos a 5 em segundo turno de votação. Ou seja, o vereador teve o mandato cassado pela Câmara de Curitiba em votação. Como eu comentei, foram 25 votos favoráveis e 5 contrários, além de 2 abstenções, né? Além de 2 deputados aí que
que preferiram não votar. O petista agora perde todos os seus direitos legislativos e será substituído pela suplente Ana Júlia Ribeiro, também do PT. Os vereadores entenderam, né, durante o processo, durante toda a investigação, que houve quebra de decoro parlamentar, né, de Freitas pela participação em manifestação que invadiu uma igreja católica durante a missa. Enquanto a missa acontecia, ele invadiu com uma série de outras pessoas, outros militantes, né, sem uma causa aparente, sem um motivo aparente, né, com algumas coisas relacionadas ao apoio ao aborto, enfim, algumas outras coisas que eles gritavam, né, palavras de ordem lá na hora, interromperam a missa, né, teve algumas coisas quebradas dentro da igreja. O padre ainda da igreja, né, no momento, pediu para que eles parassem, pediu para que ele pudesse terminar a celebração, porque eles fizessem a manifestação dele para o lado de fora da igreja, mas não teve como, eles não atenderam o pedido do padre, não pararam, continuaram gritando, interrompendo toda a celebração. Assim como no primeiro turno, na véspera, Freitas não estava presente na sessão. Não é nenhuma novidade que ele não estaria, né, presente na sessão, visto que ele já imaginava que poderia vir a acontecer. Né. A defesa do petista, né, a defesa do vereador, diz que vai recorrer da decisão, que considera ilegal. Aí a defesa comenta: houve violação de prerrogativas óbvias e iremos entrar com mandato de segurança, adianta o advogado de Guilherme Gonçalves. Aí continua a reportagem: o embate legal se baseia no regimento interno, a defesa questiona a rapidez com que foi convocada a sessão especial, em menos de 24 horas antes. Essa celeridade da presidência dessa Câmara dos Vereadores é a enunciar a indisfarçável, lamentável e evidente, tá? Ou seja, então os advogados dele ainda irão entrar, né, com um pedido de cancelamento dessa ordem, né, desse pedido de cassação, né, e veremos aí, né, os próximos episódios. Eu ainda, né, conforme as coisas forem acontecendo, eu estarei aqui para comentar com vocês, né, sobre os próximos passos de tudo que ainda pode vir a acontecer nesse caso. Né. Como eu comentei, o ex-vereador estava ausente nas duas sessões. Aí ele usou as redes sociais para se manifestar, confiante no sistema jurídico. Ele disse, abre aspas, que certamente reconhecerá a flagrante ilegalidade desse processo, que é viciado pela perseguição política e pelo racismo. Engraçado, né? Invadir a igreja não é perseguição, não é racismo, né? Coisas que assim, a gente não sabe nem qual é o real motivo da manifestação. E aí, como eu sempre comento, né, como eu dou um pouco da minha opinião do que eu acho de todas as notícias que eu falo aqui, né, que eu comento aqui, eu acho que assim, pessoal, você quer se manifestar, você quer, né, fazer uma manifestação em vias públicas, você quer, né, defender algo em que você acredita, certo ou errado, mas é o que você acredita, eu acho que é super válido. Né? Então, ter todo tipo de manifestação, eu acho que é extremamente válido, eu acho que é importante ser feito. Vivemos em um país livre, então você fazer manifestações, ok. Porém, aquele velho ditado, aquela velha história. O seu direito termina aonde começa o do outro. Tá? Então não acho que ele tinha direito nenhum de entrar dentro da igreja, de invadir a igreja, né, uma igreja católica, onde estava acontecendo uma missa no momento, onde tinham pessoas lá, né, a igreja onde é um ambiente santo, onde as pessoas vão ali, né, para procurar uma palavra de conforto, para procurar algo que possa reconfortar, que possa, né, dar ânimo, dar energia para continuar o restante da semana em dias tão difíceis que a gente vem tendo. E aí no meio de uma celebração é invadida a igreja por um monte de outras pessoas, gritando um monte de absurdos, fazendo quebra-quebra dentro da igreja. Tá? Então eu acho que assim, ok, você fazer qualquer tipo de manifestação, você tomar cuidado, precisa ter... não é dessa forma que você vai reivindicar alguma coisa. Eu acho que essa é a forma mais errada, né, de você reivindicar alguma coisa. Ele ainda continua, né, ele destaca que a cassação foi gerada pela manifestação feita por
pretos em uma igreja conhecida por ser a igreja dos pretos, construída por pessoas pretas escravizadas para que eles pudessem professar sua fé. E o problema de alguns militantes, o problema de algumas pessoas é esse: eles invertem as coisas, né? Foi gritar pelo racismo, não sei o que lá, aí ele começa a usar essas palavras, ele começa a usar algo que não tem relação nenhuma com aquilo com o acontecido, né? E durante a postagem que ele fez nas redes sociais dele, ele agradece o apoio, agradece também aos vereadores denunciaram irregularidades cometidas pelo presidente da casa nessa sessão ilegal realizada. Eles, os advogados, acham que a cassação, né, que todo o processo de cassação e de votação foi ilegal, foi realizado de forma muito rápida, muito coisada. Então ele acha que foi errado fazer dessa forma. Porém, eu acho que errado é o que ele fez, né, de invadir a igreja com mais uma série de pessoas, né, durante uma celebração, como eu disse, onde pessoas estão ali buscando um momento de conforto, palavras para poder, né, estar bem, né, continuar seguindo a vida dentro de uma missa, tá? Então eu acho que fez errado. Primeiramente, boa tarde, Avair, belezinha? Isso aí, pessoal, vai clicando aí no coraçãozinho, clica aí nos negocinhos para o Instagram entender que a live é legal, que a live é importante, né, e mandar para cada vez mais pessoas. Então, quanto mais vocês clicarem aí nas reações que tem aí, é o coraçãozinho, é o foguinho, é o que tiver, eu acho já me ajuda e muito, beleza? Continue aí dando esse apoio, dando essa força. Então, eu acho que são alguns absurdos, né, e que aí as pessoas elas acabam tentando pautar o absurdo, o erro deles em cima de querendo dizer que está lutando contra um preconceito, querendo dizer que está lutando contra coisas erradas, tá? Então, enfim, eu acho que teria, como eu disse, ele teria 1 milhão de outras formas de fazer a manifestação dele, tá? Dele e de todas as pessoas que estavam junto com ele. Eu acho que invadir a igreja foi uma coisa errada, que ele não deveria. Tá? Faz a manifestação na porta da igreja. Da mesma forma que o padre que pediu, né, no dia que estavam ocorrendo, ele pediu, né, o padre pediu, cara, não tem como vocês, né, deixar a gente terminar a nossa celebração, vai fazer essa manifestação lá fora e coisa e tal, e ainda assim eles continuaram na igreja, aí teve depredação dentro de algumas coisas dentro da igreja, tá? Então foi, né, cassado o vereador, né, e aí a defesa dele a defesa dele ainda vai entrar com processo, né, com pedido de cancelamento dessa cassação, alegando algumas coisas, assim como eu comentei. Então veremos aí o que vai acontecer, né, nos próximos episódios dessa saga. Como eu disse para vocês, toda novidade que acontecer nesse caso, eu volto aqui para comentar com vocês, para falar com vocês, beleza? Mais uma aqui, saúde. Então vamos lá, pessoal, vamos seguir aqui com mais um episódio, né, do Falando e Tomando. Episódio esse que não é, né, o bom dia com Falando e Tomando, como acontece todos os sábados, mas é o boa tarde com Falando e Tomando. Hoje que estamos à tarde, né, fazendo alguns comentários, como sempre comentando as notícias da semana. Mais uma vez lembrando a vocês que estamos em todas as redes sociais, YouTube, Spotify, Deezer e aqui no Instagram, e brevemente aí em outras redes sociais estaremos aí ao vivo, estaremos aí participando para aumentar cada vez mais a divulgação do podcast. Pessoal, eu quero lembrar vocês também, mais uma vez, que terça-feira, esqueci de falar isso logo no início do episódio, terça-feira às 20 horas, vou até deixar o Instagram dele aqui aparecendo. Vamos lá, peraí. Estarei conversando com Jorge Bentes. Ele é criador da página Eu Cansei de Ser Gordo, tá? Onde tem mais de 30 mil seguidores. Uma história de vida incrível, de superação, né? Em 2013, né? Vou dar um pequenozinho spoiler para vocês, mas não vou falar muito. Em 2013 ele
Ele se superou, ele pesava mais de 100, muito mais de 100 quilos, perdeu 80 quilos sozinho, somente com dietas e exercícios, sem dietas loucas, sem uso de medicação, né, exagerada, sem uso de medicação erradas, né, de medicações aí que muitas pessoas acabam indo atrás para poder acelerar o processo de emagrecimento. E aí ele começou todo um processo e hoje ele criou uma página, né, para ajudar pessoas que sofrem de preconceito por gordofobia, sofrem de qualquer tipo de preconceito e tem muitas dificuldades, né, para perda de peso, para emagrecimento. E aí ele criou essa página onde ele mostra toda a rotina dele, onde ele mostra toda a história dele, tudo o que aconteceu e tudo que ele fez para chegar e ter o resultado que ele teve. Tá? E o mais importante, para manter esse resultado. Tá? Então, terça-feira, às 20 horas, direto lá no canal do YouTube. Tá? Direto no canal do YouTube, terça-feira, às 20 horas. Vamos bater um papo com o Jorge Bentes, na página Eu Cansei de Ser Gordo. Não percam, pessoal. Vai ser um bate-papo muito legal, muito bom, de verdade, tá? Então, fiquem comigo, né? Terça-feira, às 20 horas. Postei lá no meu feed, postei no meu Instagram, postei a possibilidade de vocês colocarem como lembrete, tá? Então ativem as notificações aí, ativem os lembretes, para que vocês estejam ao vivo junto comigo, terça-feira, às 20 horas, mais um episódio inédito e ao vivo do Falando e Tomando. Tá? Se você não é inscrito no canal do YouTube, corre lá e se inscreve agora, fechado? Tá? Então vamos seguindo aqui, terça-feira às 20 horas, estaremos batendo um papo. Claro, não esquecendo que na outra semana bateremos um papo com o professor Rafael Belli, incrível, um cara incrível de verdade, pessoal. Conheci ele recentemente, tá? Comecei a seguir as redes sociais dele. Ele é um professor, ele tem uma forma totalmente diferente de ensinar, tá? Extremamente compreensível. Cara, é um ser humano de luz, tá? Um ser humano evoluído, espírito, né? Muito bom de verdade. E a gente vai bater um papo com ele na outra semana, tá? A gente vai bater um papo com ele na outra semana. Então, terça-feira agora com o Jorge Bentes, da página Eu Cansei de Ser Gordo, e na outra semana com o professor Rafael Belli, tá? Tá aí nos comentários, tá aí o Instagram dele para vocês também começarem a seguir. Ele que recentemente chegou aos 200 mil seguidores, tá? Se um dia, se Deus quiser, o Falando e Tomando também vai estar comemorando aqui junto com vocês essa marca incrível. Fechado? Então não esqueça. Terça-feira agora às 20 horas com o Jorge Bentes, da página @Eu Cansei de Ser Gordo, e na outra semana do professor Rafael Belli, da página @Belli_Rafa. Fechado? Tá aí nos comentários os dois Instagrams para vocês também começarem a seguir, tá? E também terem essas pessoas como exemplo. Fechado? Então vamos continuar seguindo aqui. Mais um episódio, mais uma notícia, mais um tema, né? Um assunto que virou notícia nessa semana. Saiu recentemente, né, ao longo dessa semana, não me recordo o dia exato da semana, mas saiu um vídeo, né, foi divulgado um vídeo na internet. Aqui mais um golinho, vamos tomar mais uma. Foi divulgado um vídeo na internet essa semana onde uma procuradora, né, aparecia sendo espancada por um companheiro de trabalho, por um outro também procurador companheiro de trabalho. A agressão se aconteceu, né, devido à procuradora ter ter aberto um procedimento disciplinar contra ele. Tá, o nome do agressor é Demétrios Oliveira de Macedo. Tá? Ele espancou a procuradora-geral, ela era chefe, né? Deixa eu só confirmar o nome dela aqui. Mas ela... O que aconteceu? Vamos lá para mim, né? A Procuradora-Geral Gabriela Samadello Monteiro de Barros, de 39 anos. Para vocês entenderem todo o ocorrido, para vocês entenderem tudo o que aconteceu. Algumas outras mulheres que já trabalhavam com esse rapaz
já vinham reclamando da postura dele, da forma que ele trabalhava, de agressões verbais que ele fazia para outras mulheres. Tá? E aí uma das funcionárias resolveu denunciar, né, porque ela tinha medo, né, de trabalhar junto com ela. Algumas partes das notícias que saíram ao longo da semana disseram isso, que que essas mulheres tinham medo de trabalhar com ele, né, por ele ser bem agressivo nas palavras, né, de já ter ameaçado agredir algumas das mulheres que trabalhavam junto no mesmo escritório. Após essa denúncia, né, a procuradora-chefe do local, né, então abriu um processo, né, um procedimento disciplinar contra o Macedo, determinado pela Procuradoria-Geral, né, para apurar comportamentos inadequados dele no trabalho. Segundo ela contou à polícia, uma funcionária já havia reclamado e dito ter sentido medo de trabalhar no mesmo ambiente que ele. Então foi feita algumas denúncias, a procuradora foi lá, abriu um procedimento disciplinar contra ele, e aí, enfim, acabou tudo se confirmando a mesma coisa. Ele se sentiu extremamente, ficou extremamente exausto. Como é que é a palavra? Esqueci a palavra. Mas ele ficou extremamente enraivecido, extremamente nervoso. Né? Tentei 2 palavras aqui e não consegui, não consegui acertar. Né? Mas ele não aceitou, né, a medida, o procedimento disciplinar, e aí ele foi atrás da procuradora e agrediu a procuradora a chutes e socos, tá? E as pessoas começaram a afirmar, algumas outras mulheres, né, tentaram impedir, né, que ele agredisse a procuradora, mas ele derrubou ela no chão e dava chutes e vários socos. Né, para quem não viu o vídeo, procura aí, né, procuradora, só procurar, procuradora agredida por colega de trabalho, procuradora agredida. E aí vocês vão achar todo o vídeo. No Instagram, que também tá cheio desses vídeos, né? E aí ela denunciaram, né? Claro, não para menos. E aí ele foi preso essa semana também. Está preso o procurador Demetrio Oliveira Macedo, que espancou a chefe dele, a procuradora-geral, no interior de registro do interior de polícia. A Polícia Civil prendeu Demetrios no início da manhã do dia 23, no início da manhã do dia 23, né, em uma clínica psiquiátrica em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo. E disse que a família o internou. Tá? A família, dizem, né, depois da agressão, né, ele foi preso, a Polícia Civil prendeu e internaram ele numa clínica psiquiátrica. Disse que ele teve problemas mentais e não sei o que, e por isso que ele agrediu. Eu tenho algumas outras opiniões, né, a respeito disso. Aí depois que você agride, depois que você faz algumas coisas dessa, aí é fácil você falar que tem problema mental, que é fácil você alegar qualquer coisa do tipo, né, para você tirar o foco realmente da pessoa, do mau caráter que você é. Tá? O delegado Daniel Vaz foi quem apresentou o prisão do servidor pelo crime de lesão corporal, porque ele vem tendo sérios problemas de relacionamento com mulheres no ambiente de trabalho, sendo que, em liberdade, expõe a perigo a vida delas e, consequentemente, a ordem. Tá? Então, por isso que decretaram a prisão dele nessa clínica psiquiátrica. Enfim, cara, na verdade é o seguinte, o que eu penso, né, como sempre eu comento, o que eu penso de pessoas, né, de pessoas que agredem mulheres. Porque eu falo pessoas. Não é nem pra falar que esse cara é homem, porque pra mim ele não é homem. Tá? Ele é um mau caráter, ele é uma pessoa do mal. Né? Para não ficar usando muitas palavras de baixo calão, palavrões feios aqui, um mau caráter, um cretino, um covarde. Por que ele não agride? Por que ele não foi atrás de homem para agredir? Por que ele não procura pessoas que realmente do mesmo porte que ele, que podem se defender? Né?
E aí é muito fácil, você vai lá, agride a mulher, você, né, ofende outras, e aí no final você pega e fala que você tem algum problema, né, mental, e aí você precisa se internar. Aí é muito fácil, é muito simples você fazer isso. Eu de verdade espero que esse caso seja levado cada vez mais para frente, e que esse cara seja realmente punido, que ele realmente perca todo o direito que ele tenha como também procurador, que ele realmente fique preso. Em um dos trechos da reportagem da procuradora, né, quando fizeram a reportagem com ela defende aí penas mais duras, né, após situações como essa, né? Porque infelizmente, pessoal, o que vai acontecer? O que geralmente acontece aqui no Brasil? Ele foi lá, agrediu, está lá preso, ele vai ficar preso por alguns dias aí mais. Os advogados vão pedir a soltura dele, coisa e tal, daqui a pouco ele vai estar na rua. Ele vai estar na rua aí, né, tranquilo, livre, sem nada muito mais grave acontecer com ele. E aí a procuradora disse que e aí eu também acredito nisso, que deveria de ter penas mais severas, né, para esses tipos de casos. Aí, né, em um trecho da reportagem ela fala assim, ó, a procuradora Gabriela, ela procura assim, ela diz bem assim, abre aspas: estou cansada de notas de repúdio. É uma manifestação de instituições, mas os crimes continuam acontecendo, as leis continuam frágeis e nenhuma medida tomada para impedir novas situações de extrema gravidade para as mulheres. Ela vai, segundo a reportagem, ela vai apresentar um projeto de lei sobre agressões contra a mulher para a bancada feminina do Congresso. Apoio totalmente. Aí na reportagem ela ainda continua. A promotora avalia que penas por lesão corporal contra a mulher são muito baixas. A reportagem, Gabriela afirmou que já tem pronto um projeto de lei que aumenta de 1 a 2/3 as penas dos crimes de violência contra a mulher no ambiente de trabalho. Eu acho extremamente importante, né, que isso realmente aconteça, né, que esse projeto seja aprovado, que vá para frente, que aumente, para que esses caras comecem a pensar 1, 2, 20 vezes antes de cometer alguma coisa. Porque é o que ela falou, existem manifestações, né, notas de repúdio, pessoas sendo contra, mas não tem ninguém que faça algo realmente acontecer. As penas no Brasil hoje são muito leves, é o que eu falei, o cara vai preso agora, quando ele vai preso, nesse caso ele foi preso, daqui uma semana, daqui um mês o cara está livre de novo e pronto para fazer tudo o que ele sempre fez. E aí a mulher é que acaba sofrendo com isso. Quando não, o cara nem preso aí tem aquelas medidas protetivas, né, que o cara tem que ficar afastado da mulher não sei quantos metros. Medidas protetivas essas que não funcionam, que nunca funcionaram, porque em quase 100% dos casos, quando essas medidas protetivas acontecem, o cara fica com mais raiva ainda, né, e aí ele vai lá e acaba matando a mulher, tá? Porque a polícia foi lá, a justiça foi lá e deu uma medida protetiva, então ele tem que ficar afastado da mulher, né, por 300 metros, não pode chegar perto da mulher a 300 metros. Mas não fica uma polícia na porta da casa da mulher, não fica, né, seguranças acompanhando a mulher para onde ela vai. Só acontece isso, dão esse papel como medida protetiva e ela precisa continuar vivendo a vida dela. E aí é onde as coisas realmente acontecem. Então, casos como de mortes, de feminicídios que aconteceram após o feminicídio, após essas medidas protetivas, é quase 100%. Então, é absurdo, né? É absurdo. Então, eu acho que realmente precisa ter penas mais duras, sim.
E ela ainda continua, né, a procuradora Gabriela ainda continua, abre aspas. Temos uma pena mais baixa para quem agride uma mulher, quebra o nariz de uma mulher, do que para quem furta um celular, como se a nossa vida valesse menos que um bem material. Exatamente. Então, e aí é isso, pessoal. Eu acho que realmente penas mais duras precisam existir. Como eu disse, ela vai entrar aí com um projeto de lei. A proposta também estabelece multas. Ela pretende apresentar o projeto de lei para a bancada feminina do Congresso já nessa próxima semana. Então, já no início dessa semana, né, ela vai encaminhar aí o pedido dela o processo, né, um projeto de lei, né, para penas mais duras para quem agride mulheres no ambiente de trabalho. Eu vi o vídeo, absurdo, extremamente absurdo. As outras mulheres ainda tentam impedir ele, tentam segurar, ele empurra as outras mulheres e continua socando e chutando a mulher que já está caída no chão. Outra medida pedida, pleiteada pelo Mansur foi a exoneração de Demétrio Oliveiros, de 34 anos, do cargo de procurador-geral. A promotora também inclui no abaixo-assinado a cassação da inscrição do agressor na Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB. Eu vi alguma coisa relacionada à OAB essa semana, tá, depois do caso. A própria OAB já está se movimentando, né, a respeito do caso. A respeito do caso dessa agressão. Pode ser então que além da cassação, além da perda, ele pode perder o mandato, pode, né, ficar preso realmente, e ele pode perder os direitos aí como procurador-geral. Então eu acho que é válido, e eu espero de verdade que isso realmente aconteça, né, que a OAB tire todo se ele é advogado, se ele é juiz, se ele é procurador, que tire todos esses direitos dele e que ele perca toda ação, tudo que ele possa agir como procurador, como advogado, que ele perca tudo isso daí. E acho muito bem feito. Como eu disse, é um mau caráter, um cretino e um covarde, né? Porque ele não pega pessoas do porte dele para poder enfrentar. Bater em mulher é muito fácil, né? Eu quero ver, queridão, eu quero ver você, o covarde, enfrentar um homem na rua, enfrentar alguém do seu tamanho, né? Bater nos outros, em mulher indefesa dentro de um escritório, um ambiente onde não tinha como ela se defender, não tinha para onde ela correr, é muito fácil. Eu quero ver você na rua, né, dando uma de machão desse jeito na rua, enfrentando o homem, querendo bater. Isso você não faz, cara de pau, covarde. Enfim, é momento aí de raiva do acontecer. É isso aí, pessoal, vamos seguindo aí. Enfim, absurdos em cima de absurdos, né? Eu comento sempre aqui, eu estou sempre comentando com relação a inversão de valores que acontece, né, no mundo hoje em dia, não é só no Brasil, mas a inversão de valores que acontece no mundo de uma forma geral. Hoje em dia, o que de uma forma geral, sempre foi considerado um erro, como sempre foi considerado errado, hoje em dia é uma coisa simples, hoje em dia é fácil. Hoje em dia as pessoas cometem esses tipos de crime, cometem essas agressões contra as mulheres, e beleza, é normal, é assim mesmo. Não é, não pode ser assim, a gente não pode mais aceitar, tá? Existe uma propaganda, passa em alguns canais fechados, se eu não me engano, né, que ela fala, alguns personagens, né, de alguns atores homens que fazem a propaganda. Eu acho muito, muito boa essa propaganda, né, que ela fala, chega de passar o pano, chega de apoiar o cara só porque ele é seu amigo, só porque ele é seu parente, chega de falar, mas ela pediu, mas a culpa é dela, nela ela nem sentiu. É assim que fala um pouquinho a propaganda, e é uma excelente propaganda, eu gosto muito, né? E é exatamente isso, chega de a gente passar o pano, chega de a gente achar que isso é normal,
chega de a gente olhar essa situação e não tomar partido, chega de a gente olhar a situação e não fazer nada, de achar que isso tá tudo bem isso acontecer. Não, não está tudo bem. Tá? Então a gente tem que tomar partido sim, a gente tem que cobrar as autoridades sim, a gente tem que precisa existir, né, precisa existir penas mais duras, né, para esse tipo de agressão, para esse tipo de coisas que acontecem. Então fica aqui também a nota de repúdio, né, do podcast Falando e Tomando para não só este caso, mas para todos os casos de homens que agridem mulheres. Tá? Outro caso que eu comentei, que eu fiz um episódio somente disso, né, tá aqui no meu feed. Foi do caso do DJ Ives lá, que espancou a mulher dele também. A mulher dele muitas das vezes estava com o filho no colo, enquanto ele batia nela. É como eu falei para vocês, a lei do Brasil, como é que ela funciona, né? Ele foi lá, espancou a mulher, né? São vários vídeos, então não foi só uma vez que ele espancou ela, né? E foi preso, condenado, preso, mas já está solto, né? A única coisa boa nessa questão que eu acho é que ele foi solto e achou que estava tudo belezinha, que estava normal, né? Já foi para palco fazer show também com algum cantor, não lembro nem com o cantor que foi. Ele entrou, na hora que ele entrou no palco, né, tava cheio, né, o local, assim, o recinto, né, todo mundo começou a vaiar, todo mundo começou a gritar aí fora, aí fora. Aí ele começou a chorar no palco, pedir desculpa, e aí enquanto não saiu do palco, né, o público não gritou, não parou de gritar aí fora e não parou de vaiar. Então, pelo menos isso, né, pelo menos isso. E que nesse caso agora recente, que ele perca todos os direitos, né, e que se mantenha preso. Esta é a humilde opinião e esta é também a nota de repúdio do podcast Falando e Tomando para este caso. Fechado? Então, seguindo aqui, senhoras e senhores, seguindo aqui mais uma notícia da semana. Mais uma notícia da semana que eu também, pessoal, uma notícia da semana que eu também fiquei bastante chateado quando eu vi o que estava acontecendo e quando eu vi o que aconteceu. Claro que estaremos aqui comentando mais semanas a respeito disso, mas estou muito chateado, fiquei muito chateado com o ocorrido. Todo mundo conhece, claro que todo mundo conhece, o Luva de Pedreiro, né, que ele fala. Luva de Pedreiro, melhor do mundo, sim, nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Né? O menino Irã, de apenas 20 anos, 22 anos, se eu não me engano, né, que recentemente apareceu e bombou nas redes sociais, né, fazendo esse gesto, né, luva de pedreiro, é o menino da luva de pedreiro, o Pai, do Filho e do Espírito Santo, o menino que chuta a bola, né, domina e bate na bola muitíssimo bem, né, ele começou a aparecer nas redes sociais recentemente, né, postando esses pequenos vídeos, né, dele dominando a bola muito bem, chutando a bola pro gol muito bem e fazendo, né, isso, né, receba, luva de pedreiro, no Pai, do Filho e do Espírito Santo, onde ele ajoelha, agradece, coisa e tal, melhor do mundo, onde ele imita o Cristiano Ronaldo, enfim, onde ele fez tudo isso. Aos poucos, né, ele começou a aparecer, ele começou a ganhar notoriedade nas redes sociais, né, principalmente no Instagram. E aí do nada começou a bombar as redes sociais dele, como tudo que acontece no Brasil, né? Algumas pessoas, duas pessoas na verdade, dois ditos empresários, foram atrás dele para fechar contrato com ele, né? Para cuidar das redes sociais dele, para ajudar ele, né? a crescer cada vez mais nas redes sociais. Foi feito um contrato, fecharam o contrato e isso começou a acontecer. Começou tanto a acontecer que ele conseguiu se encontrar com o Neymar, Luciano Huck, nos estádios de futebol, escola, então ele já todo lugar que ele ia, ele era extremamente reconhecido, fotos, autógrafos, a rede social dele bombou assim
né? Hoje está com mais de 1 milhão de inscritos no canal e no Instagram, né? Estava no Instagram, porque recentemente ele cancelaram a rede social dele, né? Depois devido aos recentes acontecimentos. O que acontece, na verdade? O pessoal cresceu, o pessoal que começou a agenciar ele cresceu o olho. Foi feito alguns contratos, né, de forma, ao meu ver, né, na minha humilde opinião, de forma irregular, né, e aonde foi aberto algumas contas bancárias, né, mas o que acontece? O pessoal já começou, para quem já assistia o menino, para quem já, né, via as coisas que ele postava, começou a desconfiar, né, desses agentes, desses empresários dele, quando começou a acontecer algumas coisas, onde é que estava o dinheiro desse cara, não sei o que lá, e recentemente o estopim todo da coisa, todo mundo que trabalha um pouco com rede social, né, já entende um pouquinho, então já começou a imaginar que podia ter alguma coisa errada na questão financeira do menino. Eu, recentemente, até antes disso tudo acontecer, comentando em casa, com minha mãe, o pessoal em casa, né, cheguei a comentar, falei, cara, esse menino tem que tomar cuidado, né, porque se de repente ele tiver um pessoal aí que não for um pessoal legal, não for um pessoal de boa índole, pode dar o golpe nele e roubar o dinheiro dele, coisa e tal, e aí, cara, e assim foi. Dito e feito, né? Essa semana foi onde explodiu aí, né, toda a polêmica em volta do menino, né, do Irã, do Luva de Pedreiro, e desses empresários dele, onde esses empresários supostamente roubaram o dinheiro do menino. Tá? Depois de uma briga que o Luva de Pedreiro teve com eles, resolveu ir atrás de outra agência, né, para poder fazer o agenciamento dele. Foi quando descobriram, nesse agenciamento novo, descobriram que na conta bancária do Irã tinha apenas R$ 7.500. R$ 7.500. O que foi um susto para todo mundo. Por que foi um susto para todo mundo? Porque recentemente ele tinha fechado um contrato com a Amazon Prime, um contrato aí de R$ 1 milhão. Tinha fechado um contrato de R$ 1 milhão e na conta dele tinha apenas R$ 7.500. Ou seja, aonde é que está o dinheiro desse cara? Onde é que foi parar o dinheiro desse cara? Saúde, Gui, nós, irmão. Tamo junto. Aonde foi parar o dinheiro do Luva de Pedreiro? Tá? E aí começou toda uma investigação, tudo. Aí eu pesquisando essa semana sobre os acontecidos, esses empresários dele começaram até a negar serviço para o menino, negar contratos para o menino. Um deles que eu achei um absurdo, os dois, né, por exemplo, que eu achei extremamente absurdo o cara ter negado. Um foi a Nike. A Nike procurou os empresários para poder fechar um contrato de divulgação, de marca, de nome, botar. Cara, ia fazer com o Luva de Pedreiro a mesma coisa que a Nike faz com todos os outros grandes jogadores. Né? E aí, na reportagem que eu li, o pessoal que procurou a Nike, que depois divulgou, disse que o empresário deles se sentiu, tipo assim, menosprezou a marca, disse que o cara é melhor, que eles são melhores que aquilo, que eles não precisavam da Nike, né? Trocando, né, em palavras, que ele não precisava da Nike. E aí a Unilever, né, uma das maiores marcas, né, maiores marcas do mundo, não é só no Brasil, mas do mundo, onde patrocina grandes, onde tem a Unilever, onde tem grandíssimas marcas, por exemplo, aí a própria Clearman, também foi atrás, né, deles, para poder fazer uma campanha da Clearman, que é aquele shampoo de caspa, o mesmo shampoo de caspa que patrocina também o Cristiano Ronaldo. Então a campanha envolvia, né, o Luva de Pedreiro num comercial junto com o Cristiano Ronaldo. E pasmem, senhoras e senhores, que o empresário também negou, tá? Também negou essa campanha. Tá? E aí, por causa, né, disso e as outras coisas que foram acontecendo, surgiu na mídia, virou toda essa bagunça.
eu, né, e aí fazendo as pesquisas que eu fiz, cara, primeiro que eu achei um absurdo, tá, tudo isso. Por isso que eu falei que eu fiquei chateado, porque é um moleque que não, né, com pouquíssima informação, moleque novo, apareceu do nada, realmente do nada, não tinha nada, né, não tem nada, né, quando ele veio para São Paulo, quando ele veio para o Rio para participar das campanhazinhas que foram feitas, né, quando ele foi para o Caldeirão do Rio, quando ele fez, né, a reportagem lá junto com o Neymar, ele postou o vídeo falando, pô, é a primeira vez que eu tô comendo pizza na minha vida, aí depois comendo hambúrguer, pô, é a primeira vez que eu tô comendo hambúrguer na minha vida, enfim. É um cara que saiu de lá do nada, realmente do nada, do interior da Bahia, né, sem estrutura nenhuma, sem condição nenhuma, né, consegue tanta notoriedade, chega tão alto, e aí para ter pessoas de má índole, de má fé, para assumir com o dinheiro do cara. Dentro das pesquisas que eu fiz, dentro das reportagens que saiu ao longo dessa semana, um dos empresários aí se pronunciou, né, chorou em algum vídeo que ele colocou na rede social dele, ele disse que não roubou nem R$1 do Luva de Pedreiro, né, que a empresa e tudo são divididos são 3 contas bancárias, né, e que essa que tem o valor de R$7.500 é a conta pessoal do Irã, que é o Luva de Pedreiro, né, por isso que tem só esse pouco valor, que dessas campanhas que foram feitas, que o Coisa ainda tem R$2 milhões para receber. Antes disso ainda, tem uma outra coisa que aconteceu, uma outra notícia que saiu, é de que o contrato do Irã, né, do Luva de Pedreiro, com essa empresa, com esses empresários, vai até 2026. E que, se caso um dos dois desistisse, um dos dois quisesse reincidir o contrato, um dos dois teria que pagar uma multa aí milionária. Ou seja, aonde eu quero chegar? Ou seja, o Luva de Pedreiro pode ter sido roubado, pode ter levado um golpe, e por conta de contrato, ele ainda pode ser mais prejudicado ainda a ter que pagar uma multa milionária para o empresário, porque está em contrato. Tá? Aí, como eu vinha dizendo, o empresário, para se defender, né, foi nas redes sociais, gravou uns vídeos, chorou, se emocionou, disse que não roubou nem R$1 e que confia na justiça dos homens, na justiça divina, né, para ser provado que ele não pegou dinheiro nenhum. Né, ele disse que aí ele explicou essa questão das 3 contas bancárias que tem, né, e que ele não recebeu ainda, e que não foi recebido nenhum valor ainda das campanhas que foram feitas, dos contratos que foram fechados. Aí ele diz que ele ainda tem R$2 milhões a receber, né, o Luva de Pedreiro tem R$2 milhões a receber desses contratos que foram feitos, tanto da Amazon Prime, tanto dos outros serviços, de outras campanhas que ele já fez. E que esse pagamento de R$2 milhões vai ser feito agora a partir de julho, nessa primeira semana de julho. Tá? Então, é mais uma novela. Eu realmente, de verdade, espero que isso seja revertido, que ambas as partes se expliquem, né, que esse cara, né, se for empresário, se ele realmente não roubou, que ele venha a público, não é só na rede social dele não, que ele venha a público, que ele dê uma entrevista se explicando, e se ele tiver errado, que ele seja punido, que ele peça desculpa, que ele devolva o dinheiro desse menino. Tá? Então, enfim, a gente espera aí de verdade que as coisas possam serem resolvidas. Aqui, ó, deixa eu ver para falar para vocês o valor da multa, né, caso o Luva de Pedreiro queira reincidir o contrato, né, com o Alan Jesus, que é o empresário. Deixa eu ver aqui, olha isso, 7.500, Pasmem, senhoras e senhores, eu acabei de pegar a informação aqui, essa não tinha visto ainda. Pasmem, senhoras e senhores, caso, isso está em contrato, caso
o Luva de Pedreiro decida rescindir o contrato com o empresário atual Alan de Jesus, Alan Jesus ou Alan de Jesus? Alan de Jesus, e com a empresa ASJ Consultoria seria o equivalente a 5,2 milhões ele teria que pagar. Vocês estão entendendo isso? 5,2 milhões. Então, por exemplo, para tudo isso daí, o cara nem ganhou o dinheiro ainda, né, nem recebeu parte do dinheiro, tem foi achado na conta do cara só R$ 7.500, e se ele reincidir o contrato, ele terá que pagar um valor de 5,2 milhões de reais. Você acredita? Aonde vai a má fé das pessoas? Aonde vai, né, o tamanho do olho gordo das pessoas? Enfim, eu acho que é complicado, né, gente? Eu estava comentando sobre esse caso ontem. Eu acho que se o cara faz da maneira correta, estariam os dois ganhando aí, continuar ganhando muito dinheiro, tanto um quanto o outro, um como empresário, o outro como influenciador digital. Eu acho que outras coisas poderiam ter sido feitas, né, para se manter aí um dinheiro legal, para se manter, né, todo mundo ganhando. E o problema é que visa só um ganhar. O brasileiro, essa maneira de sempre ganhar em cima do outro, de passar a perna, de agir na ilegalidade, acaba acontecendo isso. Infelizmente. Então eu acho que enfim, eu espero realmente que isso seja resolvido, seja tratado da melhor forma possível, né, e que o menino aí possa voltar a fazer as coisas que sempre fez, alegar. Muita gente acha muito engraçado, gostava muito do que ele fazia. Então é isso, senhoras e senhores. Mais uma notícia, mais um tema que virou notícia. Como eu disse, eu espero que tudo se resolva o mais breve possível. E a cada nova novidade, a cada nova notícia, estarei aqui para estar comentando com todos vocês. Fechado? Vamos lá então, senhoras e senhores, vamos continuar aqui falando aqui das notícias da semana. E agora, enfim, entraremos aí no mundo dos esportes, do futebol, senhoras e senhores, futebol. Iniciamos aí falando da Copa do Brasil, vamos começar falando aí da Copa do Brasil. São Paulo e Palmeiras, onde foi o primeiro clássico na quinta-feira. Tá? O São Paulo ganhou do Palmeiras de 1-0 no jogo de ida, né? Primeiro jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Jogo que dias antes tinha acontecido, né, o jogo, o mesmo clássico pela Copa do Brasil, onde o Palmeiras ganhou de virada do São Paulo. E aí o São Paulo meio que descontou esse jogo, né, ganhando de 1-0 no primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil, né, o jogo de ida. Vamos ver aí o próximo jogo como é que vai ser. Particularmente para esse jogo, eu acho que ainda dá Palmeiras, até porque o Palmeiras vai decidir dentro de casa, né, então não sei se o São Paulo vai conseguir segurar esse resultado, não. Veremos. Fluminense e Cruzeiro, também pelo jogo de ida, o Fluminense ganhou de 2-1, né? Atlético Mineiro e Flamengo, também foi um jogão onde, né, o Atlético Mineiro atropelou o Flamengo, né? No jogo não foi um placar muito elástico, foi apenas 2-1, mas os lances que eu vi, o Hulk jogou do jeito que quis, fez o que quis no jogo. E aí a gente vai ver aí o próximo jogo também na próxima semana. E aí, senhoras e senhores, vou falar para vocês. Vou falar para vocês do jogo do Corinthians e Santos.
Não é o resultado que eu gostaria, não é o resultado que eu queria estar comentando aqui, né? Mas, infelizmente, foi o resultado que aconteceu. O Corinthians atropelou o Santos, né? 4-0 foi o resultado final do jogo. 4-0 no primeiro jogo, no jogo de ida. Teremos aí o jogo de volta. Hoje esse mesmo jogo se repete pelo Campeonato Brasileiro, hoje às 19 horas. O mesmo jogo, Corinthians e Santos novamente, pelo Campeonato Brasileiro. Vamos ver aí o que vai ser esse jogo. Muito foi falado, especulado depois do jogo. O técnico saiu do jogo extremamente insatisfeito, aí ele expôs para a mídia a insatisfação dele, falou mal de alguns jogadores. Isso causou mais um desconforto no ambiente interno do time, nos bastidores, enfim. É claro que uma derrota dessa o resultado seria só esse mesmo, não seria outro, né? Conflito interno, conflito externo, conflito nos bastidores, conflito dentro do campo. É o que eu disse, vamos ver aí, vamos ver o próximo jogo, vamos ver esse jogo de hoje. Possivelmente, se o Santos não ganhar hoje do Corinthians, esse técnico do Santos cai. E aí o problema vai cair, assim, o problema é a gente saber quem poderá vir como técnico do Santos. Um nome que eu gosto muito, sempre deixei isso muito claro, que é o Dorival Júnior, hoje técnico do Flamengo. Não acredito que ele vá deixar o Flamengo para vir usar o Santos, ainda mais agora. Ele acabou de assumir o time do Flamengo. Enfim, um vexame. Tá? Torcida do Santos cobrando muito, xingando muito. Enfim, cara, o jogo foi todo errado. Eu comecei a assistir o jogo animado. O Santos começou bem nos primeiros minutos, começou a segurar bem o time do Corinthians, né? Ainda imaginei, se não ganhar aí, perdendo de 1-0, 2-1, arrumando um empate aí nesse primeiro jogo, pra gente fora de casa é vitória. Porém, tomou o primeiro gol, pouco tempo depois tomou o segundo, acabou o primeiro tempo, já estava 3-0, time completamente perdido, sem vontade, sem armação, o técnico demora para mexer, quando mexeu, não mexeu do jeito que estava todo mundo esperando que acontecesse as mexidas. Aí depois ele, para justificar, falou que não ia adiantar se ele mexesse, coisa e tal. Enfim, uma série de coisas que poderiam ter sido evitadas e o jogo poderia ter sido outro, a história do jogo poderia ter sido outra. É o que eu acho, pelo menos. Agora, no primeiro jogo já foi 4-0. Por um milagre aí o Santos vai ter que conseguir essa virada. Não é impossível, a história do Santos mostra isso, não é impossível, porém está extremamente difícil que o Santos passe para as quartas de final da Copa do Brasil. Claro, como torcedor, vou continuar acreditando e vou torcer muito para que isso aconteça, porém sou extremamente realista também. Acho difícil que isso possa vir a acontecer. Porém, estarei assistindo o jogo, estarei torcendo, brigando, xingando da mesma forma. E lutando e acreditando da mesma forma. Porém, a gente sabe aí as dificuldades que é para continuar, para reverter este placar. Beleza, pessoal? Então é isso aí, falamos já bastante coisa, hein? Falamos da agressão do procurador na Procuradora-Geral essa semana, falamos aí do Luva de Pedreiro, começamos a falar agora da Copa do Brasil, falamos uma série de coisas. Lembrando sempre, pessoal, eu gosto sempre de lembrar vocês, estamos em todas as redes sociais, aqui no Instagram, YouTube, Spotify e Deezer, Falando e Tomando está em todas essas redes sociais. Então, para que você que não me segue lá no YouTube, o link está aqui na minha bio. Corre lá, se inscreve, ativa as notificações, mais de 400 seguidores. Tem vídeos aí batendo mais de 1.800 visualizações. Beleza? Não deixe de acompanhar e de seguir a gente. Então, seguindo aí, Copa do Brasil ainda. Os outros jogos foram Fortaleza e Ceará, Bahia e Atlético Paranaense. Fortaleza sai na frente, ganhou de 2-0 do Ceará.
E o Bahia perdeu para o Atlético Paranaense dentro de casa por 2-1. Então o Atlético Paranaense decide em casa, já com um resultadozinho aí favorável. E aí veremos aí os próximos jogos das próximas semanas, que não vai acontecer nessa próxima semana, mas na outra, beleza? Então isso aí é a Copa do Brasil. Fiquei esperando, o rapaziada aí disse que ia entrar, ia pra me cornetar bastante dos jogos, né? Mas agora não entrou ninguém. Veremos aí o que pode vir a acontecer nos próximos jogos. E aí, claro, estaremos aqui comentando como sempre. Beleza? Campeonato Brasileiro, senhoras e senhores, vamos falar sobre Campeonato Brasileiro. Hoje, já iniciado o jogo, não sei qual é o resultado, se alguém souber qual é o resultado. Atlético Paranaense e Bragantino estão jogando neste exato momento. Tá? Flamengo e América Mineiro jogam hoje também às 19 horas. Hoje também às 19 horas, como eu disse para vocês, Corinthians e Santos, né, de novo dentro da casa do Corinthians o jogo. E hoje também às 9 horas, Atlético Mineiro e Fortaleza. Então são os 4 jogos de hoje do Campeonato Brasileiro. Atlético Paranaense e Bragantino, Flamengo, Atlético e América Mineiro, Corinthians e Santos, Atlético Mineiro e Fortaleza. Aí são os 4 jogos. Para amanhã, senhoras e senhores, para amanhã, Avaí e Palmeiras, Internacional. Não, isso Internacional já foi. Amanhã jogam Avaí e Palmeiras. Deixa eu ver os próximos jogos de amanhã. Acabei de ver o resultado aqui. Atlético Paranaense ganhando de 3-0 do Bragantino. Tá, o jogo está em intervalo e o Atlético Paranaense vem ganhando. Amanhã Avaí e Palmeiras, Botafogo e Fluminense, Goiás e Cuiabá, Ceará e Atlético Goianiense, São Paulo e Juventude. Então esses são os jogos da próxima rodada aí. Tá? Na rodada, para ser mais exato, a rodada 14 do Campeonato Brasileiro. Esses são os jogos desse final de semana do Campeonato Brasileiro. Tá? Futebol ainda, Copa Sul-Americana. Copa Sul-Americana nessa semana tem jogos, por isso que essa semana não tem jogo do Campeonato Brasileiro e nem da Copa do Brasil no meio da semana, porque no meio da semana tem jogos da Copa Sul-Americana, tá? Então, Nacional e União de Santa Fé decidem aí, né, começam os primeiros jogos. Nacional e União de Santa Fé, terça-feira. Colo-Colo e Internacional, também na terça, às 9h30. Na quarta, The Strongest e Ceará, às 19h15. E às 9h30, Deportivo Táchira e Santos, também na quarta-feira, dia 29, às 9h30 da noite. Então o Santos joga hoje contra o Corinthians, na Arena Itaquera, lá, o jogo lá depois. Acaba o jogo, fica em São Paulo ainda. Amanhã vai, né, para fora do país para poder jogar contra o Deportivo Táchira na quarta-feira. Tá? E aí os outros jogos são na quarta-feira também às 9h30, Deportivo Cali e Melgar, Independente Del Valle e Lanús. Tá? Lembrando, esses são os primeiros jogos da oitava de final, jogos de ida. Os jogos de volta, deixa eu abrir aqui para já falar para vocês. Olá, Érica! E já saiu também. Vamos lá, os próximos jogos. E na quinta. Esqueci, na quinta-feira ainda joga Universidade Católica e São Paulo, e Olímpia e Atlético Goianiense. Então são os jogos da semana. Os jogos de volta serão no dia. Começa no dia 5. Tá, então dia 5 os jogos de volta. O Santos joga na Vila, decide na Vila. Contra o Deportivo Táchira também jogos de volta. Veremos aí os próximos resultados. E como sempre, claro, estarei aqui comentando com vocês. Fechado, senhoras e senhores? Então isso aí foi a Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e Copa Sul-Americana. Campeonato Brasileiro, deixa eu só ver a classificação, como é que está aqui para mim falar para vocês. Palmeiras com 28 pontos. Corinthians vem em segundo com 25 pontos. Atlético Paranaense agora ocupa a terceira posição com 24 pontos. E Internacional com 24 pontos, que ainda não jogou.
Atlético Mineiro com também 21 pontos, também ainda não jogou hoje. Fluminense, Botafogo e Santos seguem aí sexto, sétimo e oitavo com 18 pontos. Santos, Fluminense com 18 em sexto, sétimo Botafogo com 18, Santos com 18 também em oitavo. Em nono segue também São Paulo com 18 pontos e o Bragantino em décimo com 18 pontos também e está perdendo agora. Em 11º e 12º, Avaí com 17, Atlético Goianiense com 16 e Ceará também com 16. Entrando e começando aí a zona da degola, próximo da zona da degola, Flamengo com 15 pontos, América Mineiro também com 15, Coritiba também com 15. E os 4 últimos, Goiás com 14, Cuiabá com 13, Fortaleza com 10 pontos e Juventude também com 10 pontos. Em último lugar no Campeonato Brasileiro. Como eu disse, Fortaleza estava em último na última rodada, comentei. Então subiu aí para 10 pontos, ganhou. Pode ser, né, de repente aí, se conseguir uma ascensão legal aí, pode ser que suba, né, mais algumas posições. Mas não sei não, acho bem difícil acontecer. Fortaleza é um time que eu acho legal, eu gosto, é um time que eu gosto, né? Teve bons momentos ali quando saúde, pessoal. Teve bons momentos ali com o boa tarde, aquele Emiliartes. Demorou, chegou mais tarde hoje. Bons momentos quando o Rogério Ceni era técnico do Fortaleza. Não sei ainda o que pode vir a acontecer aí, né? Então essa é a classificação do Campeonato Brasileiro. Pessoal, então é isso aí. Hoje já falamos sobre o Luva de Pedreiro, sobre a agressão, né, do procurador-geral lá na outra moça, que foi preso, ele está preso. Não lembro agora qual foi o primeiro tema falado hoje. E aí falamos sobre Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Copa Sul-Americana. E agora mais uma notícia ainda do mundo dos esportes. Falamos aí mais uma notícia ainda do mundo dos esportes. Sem problema, Emi, sem problema. Depois sai o seguinte, sabe o que você faz para me ajudar? Então, pessoal, vou comentar com vocês aqui o seguinte, o que eu quero que vocês façam. Assim como a Emi, muitas pessoas não recebem as minhas notificações de quando a gente está ao vivo. Deixa eu só um minuto aqui, pessoal, deixa eu acender mais uma luzinha aqui, que escureceu bem a sala aqui de casa. Aí, ó. Algumas pessoas não recebem as minhas notificações. Então o que eu peço para vocês fazerem, para ficar bem mais fácil para vocês aí? Vai lá no seu perfil, na hora que assim que acabar a live, vai lá no perfil, entra na sua conta lá aqui do Instagram. Na parte superior, lá onde tem aqueles 3 risquinhos, clica lá no risquinho. Vai descer uma telinha assim embaixo, aí vai ter algumas opções e vai ter assim, favoritos. Você clica lá em favoritos, vai abrir uma outra tela. Lá tem a opção de você escolher todas as páginas que você quer deixar como sua página como favoritos. Você clica lá, coloca podcast falando e tomando, salva. Aí toda vez que tiver qualquer notificação, qualquer post, qualquer coisa nova do podcast falando e tomando, você é notificado. Então se eu postar alguma coisa nova, vai aparecer para você. Se eu entrar ao vivo, vai aparecer para você. Se eu colocar um stories, vai aparecer para vocês. Então peço aí que vocês façam isso para que vocês também não percam, né, nenhum conteúdo aqui do podcast. Beleza? Então vamos lá. Sobre o que mais vamos comentar aqui, sobre o que mais vamos conversar aqui. Ainda do mundo dos esportes, essa semana, o atacante Gabriel Jesus, que era atacante do Manchester City, foi vendido para o time do Arsenal. O Arsenal acerta a contratação de Gabriel Jesus, né, pelo valor aí equivalente a
290 milhões, 290 milhões de reais ele foi vendido, tá? Sem problema, Emily, sem problema, sem problemas. Gabriel Jesus, né, ex-atacante do Manchester City, atacante, né, da seleção brasileira em alguns jogos, da última Copa do Mundo inclusive. Minha opinião sobre o Gabriel Jesus é que ele nunca foi um grande atacante, é um moleque bom, né, mas não é tudo isso que todo mundo pinta, que todo mundo acha, não. Eu acho que é um jogador, é um atacante bom, mas só bom, né? Não é extraordinário, não é espetacular, não é nada disso. A última Copa do Mundo, pra mim, deixou muitíssimo a desejar. Pra mim, ele foi mais um Fred da vida na Copa do Mundo, um cone dentro do campo, né? O cara que assistia o jogo, tinha uma puta da oportunidade que assistia o jogo de dentro de assistir o jogo de dentro do campo. Porque pra mim é só isso que ele fez, é só isso que ele faz quando ele vai pra seleção brasileira. Não é o que eu falo, pra mim não é um grande atacante, não é um cara. Não é nenhum jogador diferenciado, como pintam muito por aí. Não estou dizendo que ele é ruim, ele é bom, mas é isso que eu estou dizendo, ele só é bom. Ponto. Ele não é um atacante fora da curva, ele não é um cara espetacular, não é um cara que a gente espera que vá decidir um grande jogo, por exemplo. Vamos imaginar a Copa do Mundo. Tá ali precisando só de um golzinho. Não acho que ele é um jogador que vai ser o cara que vai fazer esse gol, que vai decidir o jogo. Mas tem muita gente que gosta, tem muita gente que acredita, principalmente os palmeirenses aí, gosta muito do cara, enfim. Sei lá, pra mim é só mais um jogador. Não é um jogador fenomenal, nossa, cara. Não, é só mais um. Pelo menos é o que eu acho, tá, gente? Minha aí humilde opinião. Fechado? Então foi vendido aí essa semana. E veremos aí, né, o que ele ainda pode vir a fazer, o que ele ainda pode render para o Arsenal. Eu acho que um jogador, quando ele fica muito tempo num time, quando ele sai para outro time, né, buscar novos ares, novas oportunidades, pode ser muito bom. Então pode ser que ele ainda surpreenda no Arsenal e desencante aí, seja, né, tudo aquilo que todo mundo espera dele, principalmente quando um grande time contrata, é o que um grande time espera de um jogador. Principalmente um time que desembolsa tudo isso em valores. Ainda, pessoal, dentro do mundo do futebol, o bruxo, Ronaldinho Gaúcho, mais um rolê aleatório. O cara é sensacional. Ronaldinho Gaúcho, senhoras e senhores, é anunciado no Real São Luís, um time da segunda divisão do México. A hora que eu vi, minutos antes de eu entrar nessa live, de eu começar a live aqui, eu falei, não, eu preciso ver essa reportagem, eu preciso saber o que é que está acontecendo. A princípio eu achei que o Ronaldinho Gaúcho voltaria a jogar futebol. O que, na minha humilde opinião, pessoal, eu vou falar para vocês, que o Ronaldinho Gaúcho ainda é muito melhor que muito jogador atuando aí hoje em dia, tá? Eu acho aí que ele rende muito mais do que muito jogador atualmente aí. Mesmo velho, aposentado, sem fazer tempo que está jogando, mas eu ainda acho que ele rende muito mais aí do que muito jogador atualmente jogando. Mas aí eu fui ler a reportagem toda, né? Porque eu achei sensacional, ainda fiquei imaginando, falei, puta merda, se esse cara voltar a jogar, só de ter ele dentro do campo ali, fazendo um lancezinho ou outro, ia ser sensacional de ver de novo. Para quem viu o Ronaldinho Gaúcho surgir, para quem viu o Ronaldinho Gaúcho jogar nos seus melhores anos, nos seus melhores momentos, ver ele dentro de campo de novo jogando ia ser sensacional. Mas não é isso que vai acontecer. Ainda o time de São Luís ainda não anunciou qual vai ser o papel do Ronaldinho Gaúcho no clube, mas o que foi especulado aí é que ele possa vir a ser ele chegaria para ser um auxiliar técnico, né? Na reportagem fala aqui no site do TNT Esportes, tá, pessoal? Procura lá que tá.
Né? O Real São Luís CF, né, disputa a segunda divisão do México, anunciou por meio de suas redes sociais nesta sexta-feira a contratação de Ronaldinho Gaúcho. No entanto, o clube não deu mais detalhes qual será a função do ex-meia do Atlético, Flamengo, Barcelona, Milan, né, entre outros times aí onde ele atuou. No entanto, a tendência é que seja não seja para atuar oficialmente, uma vez que as regras da Liga Premier ditam que só podem ser inscritos jogadores que tenham nascido entre 98 e 2000, tá? Que tenham entre 22 e 24 anos de idade, segundo o site. Ele chegaria para ser um auxiliar técnico. Aos 42 anos, Ronaldinho está longe dos gramados desde 2015, quando deixou o Fluminense e alguns anos mais tarde anunciaria sua aposentadoria. No México, ele defendeu Querétaro entre 2014 e 2015. Tá, então, como eu disse, seria aí um prazer ver o Ronaldinho Gaúcho voltar a jogar futebol. Né? Eu gostaria muito. Aí me perguntou, será que ainda rende alguma coisa? Ele está há tanto tempo sem jogar. Dizem as más línguas por aí que ele passou a beber muito após o falecimento da mãe. Então, eu vi alguma coisa a respeito disso daí. Acho que uma perda desse tipo acaba sendo muito grande, né? Mas eu acho que o Ronaldinho Gaúcho voltando, eu não acho que ele volte a render, né, como rendeu, né, nos seus, vamos pegar os últimos anos dele, os 2, 3 últimos anos dele atuando, tá? Então não acho que ele voltaria a render dessa forma, mas eu acho que ele seria aí um excelente, acho que seria legal de ver. Só vou fazer uma interrupção aqui, porque tem um rapaz caipira pediu para participar aqui. Eu quero só ver o que ele tem para falar. Tenho certeza, quer dizer, eu não quero ver não. Entrar para falar. Mas vamos deixar ele entrar aqui e vamos ver o que ele tem para falar aí. Tá conectando. Fala, Marcelo. Fala, meu querido. Fala, meu querido. Belezinha ou não? Suave. Ô, Suave. Tinha pedido pra entrar só pra... Eu sei que você entrou para tirar sarro de mim. Não, jamais. Não, jamais. Mas que vai ser da hora. Mas que vai ser da hora ver o Ronaldinho voltando, vai. Não ia ser, cara. Não ia ser massa dele jogar de novo. Mesmo só de ter ele ali dentro de campo, dando um passezinho ou outro, um drible ou outro ali, acho que ia ser muito da hora de ver ele jogar. Mas acho que nesse caso não é pra jogar, não. Ele vai ali pra ser auxiliar técnico, uma coisa do tipo. Acho que nem isso, acho que é só marketing. Nem isso, acho que é só marketing. Ou mais marketing. Porque eu também não vejo ele na beira do campo sendo auxiliar técnico. Imagina ele pegando a molecada de 22, 24 anos e falar pros caras, não, vai pra balada, filho, não fica aqui não. Ou então indo pra balada com os caras. Mais fácil. Né? É isso aí. Top demais. Nossa, só tá Paranaense tá dando um café. Eu vi, cara, 3-0. Tá 3-0 fora o show ainda. Tá aparecendo o jogo da Copa do Brasil no meio da semana. Nossa senhora, hein? Você é louco. É isso. Acabou o primeiro tempo e fui dormir. Eu não vou assistir mais. O que esse cachorro tá demais? Não dá nada, porque ele também tem cachorro. Isso aí, pessoal, isso aí. Se quiser entrar para interagir, dá um toque que a gente bate um papo aí. Fechou, Caipira? Aconteceu com seu time, mano? Mano, cara, eu não sei dizer o que aconteceu. Eu vou falar pra você, eu não sei nem dizer o que vai acontecer hoje ainda. Daqui a pouco começa o jogo também. Eu acho que vai tomar outro. Então, se entrar do jeito que entrou na quarta-feira, vai acontecer a mesma coisa. Você é louco, velho. Não quero nem comentar sobre, mas se eu entrar pra jogar do mesmo jeito que jogou, a mesma coisa vai acontecer. Vai mesmo. Tenso, parceiro. Tenso.
Agora nós vai dar o troco. Agora nós vai dar o troco no São Paulo. Eu acho. Não acho que São Paulo vai ter time para segurar o Palmeiras no segundo jogo, não. Ainda mais o Palmeiras joga dentro de casa. Vai estar com o time tranquilo, completo. Não sei se São Paulo tem tudo isso de força para aguentar o Palmeiras, não. Também acho que não. Acho que esse primeiro jogo acho que foi muita sorte, cara. Eles levaram, ter feito esse 1-0, conseguir segurar. Acho que o Marcos, né, fez 1-0 e segurou o resultado ali. Então acho que não sei se aguenta. Se tivesse feito mais, por exemplo, assim, tivesse acontecido a mesma coisa que aconteceu com o Corinthians e o Santos, aí beleza. Mas 1-0 só, cara, acho difícil. Da última fizeram 3, né? Entendeu? E o Eu não sei, não. E o Yuri Alberto. Eu vi, cara, o Yuri Alberto fechou com o Corinthians, rapaz. Ex-jogador do Santos, esse moleque. Foi algo que foi, mano. Beleza, então, Fê? Do Pair do Pereba. Hã? Cadê o Evair, aquele Pereira? Do Evair, aquele Pereba. Ele entrou aqui um pouquinho e saiu também. Não participou da live hoje, não. Tarde. Deixa eu ver aqui. É isso aí, pessoal. Na hora do jogo, na hora de estar finalizando já a live também. É isso aí, senhoras e senhores. Então, isso aí foi tudo que a gente conversou hoje, tudo que foram todos os comentários da semana, tudo que virou notícia essa semana, falamos aqui. Então, falamos do Luva de Pedreiro, né, do golpe que o menino levou aí, de tudo que está sendo investigado. Falamos sobre a agressão, né, do rapaz, do procurador da justiça lá na menina, na outra procuradora, onde virou notícia, saiu o vídeo aí nas redes sociais. Falamos sobre o deputado, o vereador que invadiu a igreja um tempo atrás, que teve o seu pedido cassado, né, o seu mandato cassado. Falamos Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Copa Sul-Americana, Ronaldinho Gaúcho, Gabriel Jesus, que foi vendido aí pro Arsenal, né? E isso aí foram aí um pouquinho das notícias da semana, tudo que virou notícia na semana. Agora um pouquinho entrou o Caipira aí para participar junto com a gente na live. Top. Então, isso aí, pessoal. Quem quiser tá entrando de vez em quando, participando junto com a gente aí, entra, participa, chama, pede aí, a gente entra aí e a gente bate esse papo. Então é isso aí, pessoal. A gente vai encerrando, vai ficando por aqui. Caipira, irmão, obrigado de verdade por ter participado aí, ter entrado, dando a sua pequena contribuição para essa live, né? Deixar ela cada vez melhor, maior. E é isso aí, pessoal. Então, mais uma vez, lembrando vocês, para quem ainda não segue no canal do YouTube, segue no canal do YouTube, se inscreve lá no canal, ativa as notificações, tá? Ativa aí as notificações, tá? Lembrando que terça-feira agora, teremos episódio inédito, tá? Já deixei aqui nos comentários com quem a gente vai estar conversando, Jorge Bentes, da página Eu Cansei de Ser Gordo, então a gente vai estar batendo um papo com ele, conhecendo um pouquinho da história. Na outra semana, mais um episódio ao vivo, né, e inédito, tá? Então estaremos aí batendo esse papo, comentando e conversando sempre. Então, terça-feira, às 20 horas, terça-feira, às 8 horas, direto lá no canal do YouTube, a gente vai estar ao vivo, batendo um papo aí, conhecendo um pouquinho da história, falando sobre temas extremamente importantes, preconceito, como processos, procedimentos, se manter firme quando você começa uma dieta, se manter firme aí, né, sem dietas malucas, sem uso de medicamentos que podem fazer mal para a sua saúde. Né? Então, isso é um pouquinho que a gente vai estar falando na terça-feira. Então, não percam, terça-feira, às 20 horas. Está aqui no meu feed. No feed eu já deixei para estar como opção de você colocar como lembrete. Então, coloca como lembrete aí, terça-feira, às 20 horas, estaremos ao vivo no canal do YouTube. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, ativa as notificações. Estamos também no Spotify e no Deezer, então todos os episódios também estão no Spotify e no Deezer.
Lembrando que você não precisa ter a conta premium, né? Você não precisa ter a conta premium para poder escutar os episódios. É claro que de um episódio para outro vai ter ali aquele intervalo, aquela propaganda que o Spotify e o Deezer tem. Tá? Mas não precisa ter a conta premium. Se você já tem a conta premium, só ir lá, se inscreve também, ativa as notificações lá, toda vez que tiver episódio novo, você é notificado. E mais uma vez, lembrando vocês aqui, o pessoal sempre está comentando comigo, Bruno, eu não recebo a notificação de quando você está ao vivo, demora para aparecer para mim quando você posta alguma coisa lá no seu feed ou nos seus stories. Tá? Então, para ficar mais fácil para vocês estarem sempre vendo, entra lá no seu perfil ali, naquele tracinho que tem aqueles 3 skins, aperta lá no tracinho, vai descer uma abazinha, você vai aparecer lá, favoritos. Clica lá em favoritos, coloca o podcast Falando e Tomando como favoritos. Toda vez que tiver qualquer coisa nova, vai aparecer para vocês lá. Fechado, pessoal? Forte abraço a todos, muito obrigado. Caipira, irmão, valeu, obrigado, tamo junto, é nóis. Então, gente, excelente final de semana para todo mundo aí e um bom sabadão para todos aí. Valeu!